La usurpadora. Resumo semanal, A Usurpadora 2 a 6 de junho. Nesta semana acontecerá uma virada dramática em A Usurpadora. Paulina decidirá se entregar à justiça e acabará presa, acusada injustamente. A revelação de que ela e Paola são irmãs gêmeas surpreenderá a todos, enquanto Paola, em estado grave, dará sinais inesperados de consciência. Carlos Daniel fará de tudo para provar a inocência de Paulina, que enfrentará o sofrimento da prisão com dignidade. Enquanto isso, Willy e Leda se aproveitarão da situação, e Stephanie correrá risco de perder o bebê após ser agredida. Prepare-se para fortes emoções, revelações impactantes e grandes reviravoltas, mas antes, deixem seu like e se inscrevam no canal. Vamos lá! Capítulo 56, segunda-feira, 2 de junho. Carlos Daniel decide chamar um advogado para auxiliar Paulina em sua defesa. O delegado Merino, ao tentar cumprir o mandado de prisão, se vê impedido de agir, pois o documento está emitido em nome de Paulina Martins, enquanto a mulher que ele tenta prender apresenta documentos que a identificam como Paola Bracho. Diante disso, ele não consegue realizar a prisão. Enquanto isso, Douglas se mostra profundamente arrependido por ter se envolvido com Paola. Ele confessa a si mesmo que o seu verdadeiro amor é Paulina, mas sente como se a felicidade estivesse escapando por entre seus dedos, já que sabe que não há nenhuma possibilidade de conquistar o coração dela. Lourdes percebe que Osvaldo não consegue tirar Paulina da cabeça. Intrigada, ela o questiona sobre o motivo de tanta preocupação com a moça e acaba ouvindo que não gostaria. Osvaldo admite que ainda tem sentimentos por Paulina. Dona Piedade recebe uma misteriosa carta anônima, trazendo a chocante informação de que a verdadeira Paola se encontra internada em estado grave. Enquanto isso, Stephanie surge na fábrica, dá uma forte bofetada em Willy e inicia uma briga violenta com Viviana, causando um grande escândalo. Após o tumulto, Stephanie e Willy discutem acaloradamente. Ela, indignada, avisa que ele não administrará mais seu dinheiro. Tomado pela raiva, Willy perde completamente o controle e a agride brutalmente. Como consequência, Stephanie é levada às pressas para o hospital, sofrendo fortes dores, e os médicos alertam que ela corre o risco de perder o bebê que está esperando. A polícia, após receber uma denúncia anônima, se dirige à clínica onde Paola está internada. Mais tarde, o delegado Merino retorna à mansão dos Bracho para comunicar uma descoberta importante. A mulher hospitalizada é, de fato, a verdadeira Paola, que está com uma grave lesão cerebral. Ele revela a Rodrigo e Dona Piedade que Paola e Paulina são, na realidade, irmãs gêmeas. Sem provas suficientes para incriminar Paulina, os policiais deixam a mansão. Preocupada com o que pode acontecer, Dona Piedade aconselha Paulina a fugir o quanto antes. No entanto, com firmeza e dignidade, Paulina recusa o conselho e toma a difícil decisão de se entregar à justiça. Capítulo 57, terça-feira, 3 de junho. Paulina está decidida a se entregar à polícia e colocar um ponto final em toda essa confusão que tomou conta da sua vida. Ela acredita que enfrentar a verdade é a melhor forma de acabar de vez com essa situação tão desgastante. Carlos Daniel, por sua vez, se declara apaixonado e, em um gesto impulsivo, pede Paulina em casamento. Desesperado com a ideia de perdê-la, ele implora para que ela fuja com ele, mas Paulina permanece firme em sua decisão e se recusa a escapar da justiça. Enquanto isso, o delegado Merino ordena ao investigador amador que vigie todos os passos de Paulina Martins, determinado a garantir que ela não desapareça antes que o caso seja resolvido. Depois do escândalo ocorrido na fábrica e da violenta briga com Stephanie, Willy está consumido pelo desejo de vingança. Ele culpa Paulina por ter revelado à sua esposa o caso que mantinha com Viviana e, movido pelo rancor, decide denunciá-la à polícia. Para isso, pede a Leda que o acompanhe até a delegacia e o ajude no depoimento. Enquanto tudo isso acontece, o estado de saúde de Stephanie se agrava consideravelmente. Ela começa a apresentar complicações e corre sério risco de perder o bebê. Ao saber da gravidade da situação, Paulina deixa de lado seus próprios problemas e, comovida, acompanha Carlos Daniel até a clínica onde Stephanie está internada. O destino, no entanto, reserva uma reviravolta inesperada.
Devido à grande perda de sangue, Stephanie precisa urgentemente de uma transfusão para tentar salvar a vida do bebê. Por ironia do destino, Paulina é a única pessoa presente e compatível para doar sangue naquele momento. Coincidentemente, a mesma clínica onde Stephanie está sendo tratada é também o local onde a verdadeira Paola se encontra internada. Diante disso, Carlos Daniel decide aproveitar a oportunidade para ver Paola. Ao entrar no quarto e se deparar com o estado deplorável em que ela está, ele fica profundamente abalado. O médico que a acompanha não oferece nenhuma esperança, afirmando que o quadro é irreversível. Porém, quando Carlos Daniel se vê sozinho com Paola e tenta conversar com ela, algo surpreendente acontece. Paola, mesmo debilitada, demonstra uma leve reação. Capítulo 58, quarta-feira, 4 de junho. Paulina, ainda bastante debilitada após a transfusão de sangue que fez para salvar Stephanie, retorna à mansão dos Bracho. Ao chegar, é surpreendida com a notícia de que Paola está internada na mesma clínica onde Stephanie se encontra. A revelação a deixa pensativa e ainda mais inquieta com os rumos que sua vida tomou. Enquanto isso, Viviana percebe que se meteu em uma situação complicada e começa a se dar conta das consequências de suas atitudes. Abatida e deprimida, ela se fecha em silêncio. Abigail, sua madrinha, nota seu sofrimento e insiste para que ela desabafe e revele o que está acontecendo, mas Viviana permanece calada, evitando falar sobre o que a aflige. Em outro cenário, Leda, movida pela inveja e ressentimento, tenta envenenar Carlos Daniel contra Paulina. No entanto, a conversa rapidamente se transforma em uma discussão séria. Irritado com as insinuações de Leda, Carlos Daniel é enfático, a proíbe de voltar à fábrica e exige que ela se afaste de uma vez por todas dele e de sua família. Na manhã seguinte, a tranquilidade da mansão é interrompida pela chegada da polícia. Os oficiais têm um mandado de prisão e estão ali para levar Paulina. Carlos Daniel tenta intervir, busca impedir que ela seja levada, mas Paulina, com dignidade e resignação, não oferece resistência. Ela sabe que não pode mais adiar o inevitável. Com o coração apertado, Carlos Daniel a acompanha até a delegacia. Ao chegar, o delegado Merino entrega a Paulina uma carta deixada por sua mãe, Dona Paula. No documento, ela revela uma verdade chocante. Paola é sua irmã gêmea, as duas foram separadas ainda ao nascer e Paola acabou sendo adotada por outra família. O depoimento de Paulina tem início, e o delegado Merino conduz o interrogatório com frieza. Ele afirma que, aos olhos da lei, Paola foi vítima das maldades dela. Diante da acusação, Carlos Daniel, tomado pela revolta, deixa a delegacia às pressas para procurar seu advogado e tentar ajudá-la. O depoimento continua e Paulina, com sinceridade, narra tudo o que aconteceu desde o início. Explica como foi envolvida por Paola e obrigada a assumir seu lugar. No entanto, mesmo com o relato detalhado, o delegado mantém uma postura rígida. Ele diz que se Paola pudesse falar e confirmar cada palavra que Paulina disse, a situação poderia ser resolvida rapidamente. Porém, como Paola continua em estado grave e há chances de que jamais recupere a fala, Paulina poderá ser condenada a uma pena mínima de 10 anos de prisão. Sem outra alternativa, o delegado manda que Paulina seja levada à cela. Sozinha e consumida pela dor, ela se entrega ao choro, atormentada pela perspectiva de passar anos atrás das grades por um crime que não cometeu. Capítulo 59, quinta-feira, 5 de junho. Paulina está oficialmente presa, acusada de sequestro e falsidade ideológica. Encontra-se incomunicável e a gravidade das acusações impede que qualquer fiança seja paga para garantir sua liberdade provisória. Enquanto isso, Carlos Daniel, determinado a provar sua inocência, contrata o renomado advogado Dr. Montezinos para assumir sua defesa. Do outro lado, Leda e Willy comemoram com cinismo a prisão de Paulina, vendo nela a oportunidade perfeita para se livrarem de vez de sua presença. Indignados com a traição de Willy, que foi o responsável por denunciá-la, Rodrigo e Carlos Daniel tomam uma atitude drástica. Decidem proibir sua entrada na fábrica e se recusam a lhe dar qualquer quantia do dinheiro ao qual Stephanie tem direito. Eles deixam claro que não permitirão que um homem como ele continue se aproveitando da situação. Durante uma conversa com Paulina, o Dr. Montezinos propõe que ela acuse Paola formalmente. Para ele, essa é a única forma de livrá-la da cadeia.
No entanto, Paulina, movida por um forte senso de justiça e compaixão, recusa-se terminantemente. Ela afirma que não tem coragem de colocar a irmã em uma situação ainda mais complicada, sabendo que Paola, em seu estado, não tem como se defender. Mais tarde, quando as duas irmãs finalmente se encontram diante da representante do Ministério Público, Paulina toma uma atitude surpreendente. Com frieza e convicção, ela declara que forçou Paola a deixá-la ocupar o seu lugar e se assume como única culpada por tudo o que aconteceu. Sua confissão choca a todos, inclusive o Dr. Montesinos. Ao tomar conhecimento da postura firme de seus irmãos contra Willie, Stephanie decide agir por conta própria. Revoltada com a traição do marido, ela exige que ele vá ao banco e, utilizando a procuração que possui, retire todo o dinheiro que resta em sua conta, num gesto claro de rompimento e indignação. Enquanto isso, o Dr. Montesinos se mostra inconformado com a atitude de Paulina. Considera absurda sua confissão e ameaça abandonar o caso, alegando que não há como defendê-la nos tribunais se ela mesma se declara culpada. Diante de sua confissão formal, Paulina é considerada reconfessa e, por decisão judicial, é transferida para o presídio feminino, onde aguardará o julgamento. Sozinha e com o coração dilacerado, ela enfrenta com coragem as consequências de sua escolha, determinada a proteger a irmã a qualquer custo, mesmo que isso signifique sacrificar a própria liberdade. Capítulo 51, sexta-feira, 6 de junho. Paulina chega ao presídio, onde é recebida com frieza e desconfiança. Para sua surpresa, é colocada na mesma cela onde está Antônia, uma detenta com quem ela já teve desavenças no passado. O ambiente hostil e a tensão entre as duas tornam sua estadia ainda mais difícil desde o primeiro instante. Enquanto isso, Carlinhos retorna para casa, confuso com tudo o que está acontecendo. Com insistência e inocência, ele continua dizendo que quer ver sua mãe, referindo-se a Paulina, com quem desenvolveu um laço profundo. Seu desejo parte o coração de todos ao seu redor. Willie e Stephanie, revoltados com a decisão dos irmãos de não concederem a eles nenhum valor da pensão familiar, decidem sacar uma grande quantia do banco antes que seja tarde demais. No entanto, ao chegar à agência bancária, Willie é surpreendido com uma notícia frustrante. Ele não poderá retirar nenhum centavo sem a aprovação prévia de Rodrigo ou Carlos Daniel. Enquanto isso, o Dr. Montesinos informa a Carlos Daniel que Paulina confessou os crimes apenas para proteger a irmã Paola. Diante dessa revelação e da recusa dela em mudar o depoimento, o advogado decide abandonar o caso, alegando que não há como defendê-la judicialmente com uma confissão tão comprometedora. Tomado por preocupação e desespero, Carlos Daniel decide ir até o presídio para conversar pessoalmente com Paulina. Ele tenta convencê-la a reconsiderar sua decisão, implora para que diga a verdade e deixe Paola assumir a responsabilidade pelo que fez. No entanto, Paulina permanece irredutível. Ela afirma que não pode acusar uma mulher indefesa e doente como Paola, e pede a Carlos Daniel que não volte mais para vê-la, pois não quer que ele sofra ainda mais com toda essa situação. Em outra frente, Osvaldo, movido pelo sentimento que ainda nutre por Paulina e disposto a ajudá-la, procura o Dr. Edmundo Serrano, um dos advogados mais prestigiados do país. Para garantir os honorários do jurista, Osvaldo recorre a Lourdes e pede a ela um cheque em branco, disposto a fazer qualquer sacrifício para salvar Paulina da injustiça. Por acaso do destino, Leda e o Dr. Edmundo Serrano já se conhecem. Ao descobrir que ele está prestes a assumir a defesa de Paulina, Leda tenta persuadi-lo a desistir do caso. Com argumentos maliciosos, ela o alerta de que está prestes a defender uma delinquente, mas Edmundo não se deixa convencer com tanta facilidade. Ao saber da desistência do Dr. Montesinos e diante da decisão inflexível de Paulina de não aceitar ajuda, Carlos Daniel decide procurar outro advogado, coincidentemente o mesmo Dr. Edmundo Serrano. Convencido tanto por Osvaldo quanto por Carlos Daniel da inocência e do bom caráter de Paulina, Edmundo decide ir ao presídio e conhecê-la pessoalmente.